Eu sou o aluno João Francisco Azevedo Esteves. Eu curso História pela Uninter de Rosário do Sul e irei apresentar o meu trabalho do portfólio em Libras. Em meados do século XVIII, os surdos eram marginalizados. Eles eram considerados como ineducáveis. Quando cresciam, eles eram forçados a fazer trabalhos desprezíveis. Eles sofriam muito. Mas no ano de 1755, na França, o Charles Michel de Lespée, ele iniciou um método de aprendizagem para surdos, começando a associar palavras a figuras e ensinando os surdos a ler. Ele fundou a primeira escola para surdos que teve auxílio público e treinou diversos professores na França e na Europa. Depois, posteriormente, houve um grande retrocesso na história da língua de sinais. Em 1880, foi realizado um congresso na cidade de Milão, na Alemanha, que proibiu o uso da língua de sinais no mundo. Eles acreditavam que a leitura labial era a melhor forma de educar os surdos. Optou-se pelo método oralista. Mas somente na década de 1960 que os estudiosos, professores e psicólogos despertaram para o fracasso do oralismo. E logo foi criado a metodologia da comunicação total de sinais, a leitura labial e fala. Hoje, cada país tem a sua língua de sinais para surdos. Todas elas derivam do alfabeto manual francês. E no Brasil, o sistema é conhecido como Libras, Língua Brasileira de Sinais. A história da nossa língua brasileira de sinais começa lá nos tempos do Império Brasileiro, quando em junho de 1855 chegou no Brasil o educador surdo francês Edouard Huet. Ele entregou um relatório em língua francesa para o Dom Pedro II, no qual ele firmava a intenção de fundar no Brasil uma escola para surdos. Em 1857, no dia 26 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, ele fundou, com o apoio do Dom Pedro II, o Instituto de Surdos Mudos, hoje denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele utilizava na educação dos surdos a linguagem escrita, o alfabeto manual e a língua de sinais francesa, e misturando com a língua de sinais utilizada pelos surdos brasileiros. Em 1861, ele deixou o Instituto. No Brasil, até 1957, foi usada a língua de sinais, apesar dela ser proibida no mundo, como já foi abordado anteriormente, pelo Congresso de Milão. Mas a partir desta data, ela foi proibida pelo Rímola de Faria Doria e a sua assessora Alpia Couto. Posteriormente, com o fracasso do oralismo nos anos 60, surge a comunicação total, a língua de sinais com a oralização. Posteriormente, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil, pela Lei nº 436. Ela vem da origem francesa, mas não é universal. E cada país tem a sua língua de sinais própria, e que sofre as influências da sua cultura local.
No decorrer da minha pesquisa, tive contato também com a cultura surda, que ela possui muitos elementos. Existe o teatro surdo, a poesia surda, até piadas voltadas para a comunidade surda, a literatura e historinhas adaptadas em livros, como por exemplo a literatura surda clássica, que até existem materiais oferecidos pelo MEC, Ministério da Educação, de grandes clássicos da literatura universal adaptados para a comunidade surda, como por exemplo Cinderela surda e a Rapunzel surda, que são adaptações de grandes clássicos. A poesia também está presente na vida de muitos usuários da Libras. Por ela ser totalmente visual, ela chama a atenção de muitos surdos. Existem também espetáculos de circo voltados para essa comunidade, como por exemplo o espetáculo Palhaços Surdos, do ator Kleber Couto, que é um espetáculo direcionado para essa comunidade. Infelizmente, ainda hoje, a comunidade surda enfrenta muitos desafios no seu dia a dia. Em várias repartições, quando uma pessoa surda é atendida, ela passa por dificuldades porque na maioria das vezes o atendente não tem uma noção sobre a língua brasileira de sinais. E eles passam por dificuldades nos mais variados ambientes, como em mercados, lojas, até em escolas também. Então é muito importante que as pessoas que atuam no mercado de trabalho busquem uma capacitação em Libras para melhor atender esta comunidade, que também tem seus direitos e diretrizes e que garantem um atendimento adequado, né? Eles têm os seus direitos por lei. Nas escolas também é muito importante que os professores conheçam a língua brasileira de sinais, porque há uma diversidade muito grande de alunos que muitas às vezes possuem uma deficiência e precisam ser atendidos com a língua brasileira de sinais. Como se diz, é preciso quebrar a barreira entre o ouvinte e a pessoa surda. Mas hoje em dia já se nota-se grandes avanços em relação à comunidade surda, à aprendizagem de Libras. Atualmente é possível aprender a língua brasileira de sinais pela internet, como por exemplo o curso Estude Sem Fronteiras, que é um portal de cursos online, que ele oferece um certificado que é credenciado pelo MEC, o Ministério da Educação. Muitas empresas estão qualificando seus funcionários em Libras para melhor atender essa comunidade. Por exemplo, a Volkswagen do Brasil, montadora de veículos, ela possui no seu site uma tradutora virtual chamada Maia para fazer a tradução do conteúdo para a língua brasileira de sinais. Vejam que é uma empresa que teve uma iniciativa em relação à comunidade surda. No decorrer da minha pesquisa, eu conversei com duas professoras que trabalham com Libras aqui em Rosário do Sul. A professora Lucilene Bittencourt trabalha com alunos especiais nas escolas Oliveira Tadeu e na escola Leão Varre também. São escolas municipais aqui de Rosário do Sul. E a professora Liege Palma, ela trabalha no Instituto Estadual de Ensino Deputado Rui Ramos, que ela trabalha com Libras
com os alunos do curso normal, que cursam magistério lá naquela escola, naquela instituição lá, no Rui Ramos. E esse foi o meu trabalho do portfólio sobre a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Muito obrigado pela atenção de todos.